Pensando aqui, será que aquele livro merecia 5 estrelas? Será que eu não fui rígido demais com aquele outro autor? Acho que chegou o momento de repensar minhas avaliações. Hey people, Gaspidion aqui, esse é meu canal Sincerateca e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre reavaliação de livros. Antes de a gente começar esse bate-papo, eu peço que vocês me sigam em todas as redes sociais. É @Sincerateca para as redes do canal e @XOXO_Gaspidion para as minhas redes pessoais. Nessa semana eu estava olhando a minha estante de livros lidos no Scooby quando me deparei com as minhas avaliações antigas. E como em 2020 o meu sistema de avaliações mudou, eu decidi reavaliar alguns títulos. Claro que isso repercutiu um pouco, alguns inscritos/amigos perceberam, comentei um pouco sobre isso lá no Twitter e prometi um vídeo pra dizer como e por que eu reavaliei esses títulos. Antes de começar a reavaliação de livros propriamente dita, eu quero mostrar pra vocês a minha nova escala de avaliação. Normalmente aqui no canal, pra combinar com o meu conceito Rainbow, eu uso arco-íris quando eu falo de avaliação de livros, né? Um arco-íris, 2 arco-íris, mas pra não confundir o pessoal que tá assistindo esse vídeo, vai que é gente nova aqui no canal, eu vou falar o usual, que é estrela, né? Todo mundo normalmente avalia livro com estrela, então eu vou falar estrela, já que é isso que tem lá no Scooby, Cabeceira, Goodreads ou qualquer outro aplicativo de organização de leituras. A minha escala atual se baseia no seguinte: eu dou 1 estrela quando o livro é ruim, péssimo, eu não consegui aproveitar nada ou quase nada dessa história. 2 estrelas. O livro é ruim, mas a escrita do autor é interessante, pontos da história são relevantes, geram discussão, então mesmo sendo ruim, eu consigo aproveitar algo, por isso eu dou 2 estrelas. 3 estrelas. O livro é ok, não chegou a ser ruim, mas também não é bom. Sabe aquela história morna? Pois é, 3 estrelas. 4 estrelas. O livro foi bom, ou muito bom, a narrativa me surpreendeu, mas existem problemas durante a história, na construção do enredo, não chega a ser um 5 estrelas. 5 estrelas, perfeito, prometeu e cumpriu, o livro é maravilhoso, não deixa a desejar em nada, simplesmente incrível. Favoritado, o livro pode até não ser perfeito, mas me causou um sentimento muito bom, então independentemente de ser 4 ou 5 estrelas, eu dou coração de favorito pela minha experiência literária. Antes eu dava 4 ou 5 estrelas para a maioria dos livros que eu lia, e isso ocorria porque eu ponderava, os pontos positivos são maiores que os negativos, 4, 5 estrelas. E quando eu odiava muito um livro, eu dava 3 estrelas. 2, 1 estrela, não costumava. Acho que quase não aconteceu e nem chegou a acontecer. Só que agora, reavaliando a minha escala de avaliação, eu percebi que 3 estrelas é muito para algumas narrativas. Por isso, mudei tudo e aí fui lá no Scooby reavaliar alguns títulos. Isso de dar 5 estrelas pra tudo, eu tinha comentado até no vídeo que fiz com os meninos do Luago nos livros. Vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu fiz com eles, que foi postado lá no canal dos meninos, e o vídeo que eu fiz com eles que foi postado aqui, tá bom? Os 2 vídeos estarão aqui nos cards. Pra começar a falar dos reavaliados, eu resolvi falar de um livro que eu não tirei nenhuma estrela, mas que eu tirei o coração de favorito. Eu estou falando de A Seleção, da autora Kiera Cass. E eu vou explicar por que eu tirei esse favorito, porque sim, esse livro era favoritado. Eu gostei muito da experiência de ler esse primeiro livro da Seleção. O primeiro livro cumpre bem o papel dele, cumpre aquilo que promete. É um livro bom, gente. Eu gosto do primeiro livro, eu gosto da escrita da Kiera. Acho que a ideia da seleção em si é uma coisa meio equivocada, acho. Mas o primeiro livro promete muito até pro resto da série. A gente fica curioso pra saber o que vai acontecer, espera ali uma distopia, e não é o que acontece no decorrer, né, dessa caminhada que é a seleção. E é por isso que eu tô tirando ele aqui da minha estante de favoritos. Porque eu gostei muito do primeiro livro, mas a partir do segundo eu fui só me decepcionando. Fora a seleção da minha estante de favoritos, porque eu acho que não faz sentido estar lá, no meu hall de favoritos, um livro que representa uma série que me deu tanta dor de cabeça. Eu detestei tanto ler esses livros que, assim, não faz sentido. Eu vou deixar no box da descrição um link pra vocês assistirem a playlist dos meus vídeos de A Seleção. Tem o João amando muito o primeiro livro, mas detestando todo o resto. Me vejam lá espumando muito.
Mas aqui eu não só tiro o favorito, eu dou favorito para alguns livros que merecem também. O primeiro deles é Drácula, um livro que eu terminei de ler agora em janeiro. Eu dei somente 4 estrelas para esse livro, porque ele tem alguns probleminhas, tem o negócio do machismo, que eu até relevo. Quando eu falar sobre esse livro aqui, eu vou dizer por que eu relevo esse machismo, porque eu acho que a própria história contrapõe o machismo dos personagens masculinos. Mas tem uma barriga, eu sei que é um livro que enrola em alguns momentos, por isso eu não consegui dar 5 estrelas. Ele não é perfeito. Dei 4 estrelas, mas é uma história muito importante para a mitologia dos vampiros. Foi um livro que eu amei demais ler e por isso me causou um sentimento muito especial. E aí eu resolvi favoritar, mesmo não sendo perfeito. E é isso que vai acontecer daqui pra frente. Alguns livros 4 estrelas eu vou favoritar, porque foram especiais pra mim, mas eu reconheço que não são perfeitos. E isso eu aprendi com o Vitor Almeida do Geek Freak. Ele fez um vídeo falando, eu acho que sobre as leituras que ele tinha feito durante 2019, que ele comentou sobre isso. Eu acho que foi nesse vídeo, porque ele deu muito coração de favorito para livros 4 estrelas. E aí os inscritos questionaram e ele meio que lançou essa ideia que eu acabei de falar, entendeu? Que é assim, foi um livro muito bom, mas que não é perfeito. Daqui pra frente vou agir dessa maneira também. Eu dei o coração de favorito para De Todos os Motivos, do Vitor Castrilho. Eu li esse conto faz um bom tempo, acho que foi ali no final de 2017, e eu amei demais. Na época eu dei 5 estrelas, mas acabei não favoritando por algum motivo que eu não sei, gente, porque essa história é uma história muito querida por mim. Eu sempre lembro dela com carinho, tenho até vontade de reler, provavelmente eu vou reler esse conto nesse ano. E aí, por algum motivo, eu não dei o coração de favorito, mas merece demais, porque é um conto muito especial, um dos meus contos favoritos, desses contos nacionais que eu já li até hoje. Por isso tá aqui o meu coração de favorito para De Todos os Motivos. Agora vamos falar efetivamente de estrelas, tirar e pôr estrelas. Pra começar, eu vou dar uma estrela a mais pro livro A Garota Perfeita, da Mary Kubica. Esse livro é um thriller e o final me surpreendeu muito. E até hoje eu não sei dizer se foi positivamente ou negativamente. E aí no calor do momento acabei dando 3 estrelas. Mas hoje eu percebo que apesar de tudo, de ter uma narrativa um tanto quanto lenta, a história é muito bem amarrada. E eu não fui indiferente a esse livro. Os sentimentos ali que eu senti ao ler aquela história foram muito maiores do que isso, e 3 estrelas tá muito pouco. O livro não chega a ser perfeito, mas ele também não é um livro indiferente. Por isso eu resolvi acrescentar uma estrela e avaliá-lo com 4 estrelas. Todos os livros a seguir eu avaliei com 4 estrelas na época que eu li, mas agora nesse movimento de reavaliação eu dei uma baixada e agora valem só 3 estrelas. Eu estou falando de A Elite, da Kiera Cass, A Herdeira, da Kiera Cass, e Ariadne contra o Minotauro. São livros que podem ter me causado irritação ao longo da leitura, mas que estão acima do 2 estrelas, ao mesmo tempo que estão abaixo do 4 estrelas porque não são tão bons. Se eu usasse o método de estrela e meia, provavelmente teriam 2 estrelas e meia, 3 estrelas ou 3 estrelas e meia, por aí. Mas como eu não uso, eu gosto de estrela inteira, vou colocar esses livros aqui no limbo das 3 estrelas, o limbo das leituras mornas. Os livros a seguir tinham sido avaliados com 3 estrelas, mas agora foram rebaixados apenas para 2. Porque são leituras que eu detestei, mas que se salvam em alguns aspectos. Eu estou falando de Will Will, do John Green e David Levitan, e A Escolha, da Kiera Cass. Quem me conhece sabe que eu já até coloquei esses 2 livros em lista de piores leituras que eu já fiz. São livros que é aquilo, né, gente? A Kiera, eu gosto da escrita dela. Acho que ela escreve a parte do romance bem, mesmo não gostando dos casais. Mas é aquilo. A Escolha tem muitos problemas. Eu avaliei com 3 estrelas na época, porque era o tanto que eu dava pra livros que eu odiava. Mas assim, não chega a ser 1 estrela, porque não é tão péssimo, tem uma certa construção que dá pra se salvar, mas não chega a ser 3 estrelas, gente. Não foi uma leitura morna, foi uma leitura ruim. A mesma coisa pra Will Will. Eu gosto muito de alguns elementos da história, de alguns personagens que são interessantes, mas os 2 protagonistas são um porre e assim... A indigestão, meu pai. Não consigo dar mais de 2 estrelas pra esse livro. Agora chegou o momento de falar das piores leituras que eu já fiz. Os livros a seguir são livros que eu detesto, que eu não consegui salvar nada da história, que a minha experiência foi totalmente negativa e que por isso merecem no máximo 1 estrela, não mais do que isso. Daria 0 pra alguns se eu pudesse, mas como não posso, vão ficar aqui com 1 estrela. E os reizinhos radioativos são A Coroa, da Kiera Cass, o pior livro da série A Seleção, o pior livro que a Kiera Cass já escreveu e publicou, e só a minha opinião importa. Os 13 Porquês, Eu, Você e a Garota que Vai Morrer,
Minha Mãe é uma Peça, do Paulo Gustavo. São livros que, pra mim, não acrescentam em nada. Não tem pontos positivos nessas histórias que eu consiga elencar, por isso que reavaliei com 1 estrela. Mas eu não sou do tipo que impede pessoas de lerem. Eu quero mais é que vocês leiam e tenham a opinião de vocês pra concordarem comigo. Ou discordarem também, tá, gente? Tanto faz. Eu acho que cada pessoa tem uma experiência com o livro. Eu só tentaria impedir vocês de lerem algum livro se esse livro fosse totalmente problemático, assim, do início ao fim. Não é o caso dos livros que eu citei aqui. Tem problemas? Tem. Tem muita coisa pra se discutir? Com certeza. Mas acho que vale a pena você ler aí e dar a sua opinião. Eu recomendo? Não recomendo. Mas não impeço ninguém de fazer uma leitura. Talvez depois desse banho de reavaliação você esteja se perguntando: mas como essa POC pode reavaliar livros sem reler? Gente, eu tenho muito vivo aqui a experiência que eu tive com esses livros. Eu não vou esquecer tão cedo como eu me senti lendo os livros da seleção, lendo Eu, Você e a Garota que Vai Morrer, Os 13 Porquês, ou mesmo A Garota Perfeita, da Mary Kubica, que foi uma história boa. Por isso, eu consigo reavaliar e repensar. Claro que uma releitura vai me trazer uma perspectiva bem mais ampla daquela história e fazer com que a minha reavaliação seja bem mais fiel, mais justa com aquilo que eu penso hoje em dia. Mas a minha memória tá aqui, eu sei muito bem o que eu vivi com essas historinhas que eu citei aqui, por isso eu me senti no poder e no dever de reavaliá-las. A avaliação no Scoob, Goodreads, é algo totalmente pessoal e não precisa ser imutável. Vivência, amadurecimento e aprendizado são capazes de mudar o seu ponto de vista em relação a algumas narrativas. Foi isso que aconteceu comigo e isso que me motivou a fazer esse vídeo aqui pra vocês. Isso mostra que a minha palavra não é lei. Eu posso repensar algumas histórias com o passar do tempo. É claro que quando eu vou avaliar um livro aqui, eu tento ser o mais fiel possível àquilo que eu sinto e àquilo que eu sentia ao longo do livro, porque eu sou influenciador, eu estou aqui fazendo vídeos pro YouTube, comentando sobre esses livros, então a minha avaliação ela precisa ser precisa. Mas assim, esses livros aqui eu li ainda na adolescência, muitos deles, hoje eu sou um novo João. O João de hoje em dia tem sido cada vez mais criterioso nas avaliações. Mas até mesmo o João de 2020 pode repensar uma avaliação que fez hoje, daqui 2, 3 meses. Porque nós somos mutáveis, as coisas vão acontecendo na nossa vida, a nossa perspectiva sobre o mundo vai mudando aos poucos, e aí algumas avaliações podem ser repensadas. Não é regra, você pode deixar a avaliação do jeito que tá, ou você pode mudar, porque, gente, o Scoob Goodreads é uma rede social pessoal, você faz o que você quiser dela. Quer comprar qualquer um desses livros que eu citei aqui? Compre com o link da Amazon que eu sempre deixo no box da descrição. Gente, isso ajuda demais o canal e você não paga nada mais por isso. Eu apenas ganho uma comissão em cima da compra que você fez. Sério, me ajudem, tem um valor mínimo para poder retirar o dinheiro lá da Amazon e eu estou quase atingindo esse valor mínimo. Quer comprar algum livro novo? Compre com o meu link. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei, comente, vamos bater mais um papo sobre reavaliação, tá bom? Compartilhe nas redes sociais com os amigos de vocês. Até o próximo vídeo. XOXO. Gaspidão.